É isso aí, galera. Vamos começar hoje a falar sobre potência e resistência elétrica. Eu sugiro que você assista a aula que vai aparecer aí no cardzinho sobre corrente elétrica, que vai te ajudar a entender melhor alguns conteúdos que é pré-requisito para esta aula, beleza? Bom, quando a gente fala de potência elétrica, é muito comum a gente lembrar do que acontece em relação ao gasto de energia. E esta relação, ela tem tudo a ver com o que significa a potência. A potência, ela tem uma associação muito íntima com o gasto de energia elétrica. Quando a gente fala de resistência, é muito comum a gente lembrar, quem pelo menos já mexeu um pouco com a parte de eletrônica, ou quem gosta um pouco de estudar e de entender um pouquinho sobre como é que as coisas funcionam, sabe que o chuveiro elétrico funciona com uma resistência elétrica, e muitas vezes quando o chuveiro elétrico para de funcionar, isto acontece porque a sua resistência sofreu uma avaria, ela quebrou de alguma forma. E uma das coisas muito interessantes que acontece com a resistência elétrica é a iluminação. No caso, essas lâmpadas que estão aparecendo aí, elas são exemplos de lâmpadas que funcionam com um filamento de resistência elétrica, mas também a criação de calor. E nós vamos ver tudo isso hoje. Bom, a potência, toda vez que a gente fala de potência, ela representa de certa forma a eficiência de uma máquina térmica ou a eficiência de um motor ou de um aparelho elétrico. É muito comum a gente associar a potência à velocidade ou à rapidez com que um certo trabalho ele é executado. Por exemplo, um micro-ondas que você pode ajustar a potência para máxima, para média, para mínima. A gente sabe que se você coloca na potência máxima, em 1 minuto ele vai aquecer uma certa quantidade de alimento. Se você diminui a potência, em 1 minuto ele vai aquecer uma quantidade menor de alimento. Isso tem a ver porque quanto maior a potência, maior a capacidade de energia que o micro-ondas consegue fornecer para poder usar essa energia em prol do aquecimento do alimento, ok? E a relação famosa de energia, de potência, melhor dizendo, pelo menos no aspecto elétrico, é isso, né? A potência é a relação entre a energia e o tempo. Quanto mais energia um aparelho elétrico fornece ou consome em relação ao tempo, maior é a potência deste aparelho elétrico. Porém, no aspecto elétrico, quando você quer saber qual é a potência utilizando grandezas elétricas, você multiplica a corrente elétrica pela diferença de potencial. Daí essa outra fórmula aí. Potência é a corrente elétrica I, intensidade de corrente elétrica, e U, diferença de potencial, tensão elétrica, DDP. Existem vários nomes para a letra U e o mesmo significado. E a gente carinhosamente apelida esta equação de π. Potência elétrica, para encontrar potência elétrica você pode usar π. Se você tiver a corrente elétrica, obviamente, e a diferença de potencial. E o que é a resistência elétrica? Quando a gente fala de resistência, a gente sempre lembra de algo que está impedindo alguma coisa de acontecer. Se você vai resistir a alguma coisa, é porque de certa forma você não quer que esta coisa aconteça. A resistência elétrica é a capacidade que o aparelho tem de resistir à passagem de corrente elétrica. Existem alguns aparelhos que eles são feitos especificamente para isso. São os aparelhos que a gente conhece como resistores. Uma das consequências mais comuns de todos os resistores é a formação e a criação de calor. A equação para que a gente possa encontrar resistência elétrica é simples. É só você dividir a diferença de potencial pela corrente, que a gente apelida esta fórmula carinhosamente de Rui. Uma das coisas, como a gente já falou,
que caracteriza a resistência elétrica é a criação de calor, conhecido como efeito Joule. Todos os aparelhos elétricos que você lembrar que, de certa forma, ele serve para aquecer, como o ferro de passar roupa, como mostra aí na imagem, o chuveiro elétrico, a chapinha de cabelo, a assadeira de pão, todos estes aparelhos funcionam utilizando resistores elétricos e ele só consegue aquecer porque existe dentro dele uma alta resistência que impede que tenta resistir à passagem de corrente elétrica. Como a corrente elétrica, ela, entre aspas, se esforça para passar por aquele aparelho, a consequência disso é a criação de calor, é a formação de calor. E para entender melhor como é que a resistência elétrica funciona, a gente vai estudar as duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm fala do resistor que contém uma resistência elétrica constante, é o resistor ôhmico. A relação DDP e corrente, ela é constante, ela é linear. Nos gráficos que estão aparecendo, o gráfico da esquerda, que é uma reta, representa um resistor ôhmico. O gráfico da direita, que é uma curva, representa um resistor não ôhmico. Não tem nenhum problema em um resistor não ser ôhmico. Só que, quando o resistor é ôhmico, muitas vezes, nos problemas que a gente resolve, facilita. Porque se o resistor sendo ôhmico, a gente pode usar aquela resistência em todas as vezes que a gente for descobrir alguma coisa em relação àquele resistor. Já a segunda lei de Ohm, ela procura entender quais são as características físicas do aparelho que determinam a resistência elétrica. Primeiro, obviamente, o material. O resistor é de cobre, o resistor é de alumínio, o resistor é de ferro, o resistor é de manganês, enfim. O material influencia diretamente e a gente vai representar por essa letra grega chamada de Rho. Depende do comprimento, né? Quanto maior o comprimento, mais difícil mais trabalho da corrente percorrer aquele aparelho, e vai depender da área da secção transversal. Quanto maior a área, ou seja, quanto maior a abertura, mais fácil será de percorrer. Por isso, nós temos aí a equação da segunda lei de Ohm. A resistência é Rho, que é a resistividade, né? É a representação do material, comprimento sobre área. E aí, há uma figurinha que dá para a gente compreender ou visualizar melhor o que é que significa o comprimento do resistor e a área da secção transversal, ok? E agora vamos fazer os exercícios para fixar e exercitar o cérebro. Então é isso, galera, começando os nossos exercícios. A primeira questão já aparecendo aí na sua tela, diz assim: num detector de mentiras, uma tensão de 6 volts é aplicada entre os dedos de uma pessoa. Ao responder a uma pergunta, a resistência entre os seus dedos caiu de 400 kΩ para 300 kΩ. Neste caso, a corrente no detector apresentou uma variação em microamperes de... Bom, vamos anotar os dados. A questão ela nos deu a tensão de 6 volts. Disse que a primeira resistência ela tinha 400 kΩ. É assim que a gente escreve. E a segunda resistência, ela chegou a 300 kΩ. Ele quer saber qual foi a variação da corrente elétrica, só que ele foi específico, né? Quanto à unidade. Ele quer em microamperes. Microamperes, para quem não lembra, vamos relembrar aqui. 1 microampere é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 amperes. Ou seja, a unidade de corrente precisa ser alguma coisa 10 a menos 6 amperes. Vai ser o valor da corrente que a gente precisa encontrar. Nós sabemos também que a resistência elétrica é a relação entre a DDP e a corrente, primeira lei de Ohm.
Assim que a gente pode encontrar a resistência elétrica. A gente precisa fazer uma reflexão rápida. 400 quiloohms. 1 quilo é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Ou seja, 400 quilos ohms é a mesma coisa que 400 vezes 10 à terceira ohms. Isto quer dizer que 400 vezes 10 à terceira, a gente tem aqui 2 zeros, a gente acrescenta 2 aqui nas casas decimais. Quando a gente anda, né? A vírgula está aqui. Ela anda 2 casas para a esquerda, a gente soma 2 no expoente. Então a gente vai ter 4 vezes 10 à quinta. 4 vezes 10 à quinta ohms. Essa é a resistência 1. Por analogia, a gente vê então que a gente tem 3 vezes 10 à quinta. Deixe-me melhorar aqui para não confundir, né? Puxar aqui uma setinha. Isso aqui dá 3 vezes 10 à quinta ohms. Maravilha. Usando a formulinha da primeira lei de Ohm, a gente pode descobrir quem é a corrente número 1, equivalente à resistência 1, quem é a corrente número 2, equivalente à resistência 2. Então vamos lá. Resistência 1 é igual a DDP, que é igual para os dois, vezes a corrente elétrica número 1. Se a gente faz meios pelos extremos, a gente pode trocar o lugar da resistência e da corrente. Então a gente tem que a corrente elétrica pode ser a DDP vale 6 e a resistência elétrica número 1 vale 4 vezes 10 à quinta. 4 vezes 10 à quinta. Bom, 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 meios. 3 meios, 3 dividido por 2 vale 1,5. 10 à quinta, quando a gente colocar no numerador, é só a gente trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 10 elevado a menos 5 amperes. Essa é a corrente elétrica número 1. Vou apagar isso aqui, você vai ter um tempinho para copiar, certo? Então tirar uma foto, tirar um print, ok? E vamos continuar com essa questão. Só revisando, a gente encontrou uma corrente elétrica número 1 de 1,5 vezes 10 à quinta vezes 10 a menos 5 amperes. Bom, a questão pediu para a gente colocar a corrente em microamperes. Então eu tenho que colocar esse 10 a menos 5, eu tenho que colocar menos 6 no expoente. Para a gente subtrair do expoente, a gente vai andar para a direita. Toda vez que a gente anda para a direita, o expoente diminui casas decimais. Então, se eu pegar a vírgula e colocar ela aqui, a gente vai ter 15 microamperes. Essa é a corrente número 1. Para encontrar a corrente número 2, a gente vai fazer usar a mesma fórmula. A corrente número 2 vai ser a DDP, que vale 6. A resistência número 2, você anotou, vale 3 vezes 10 à quinta. Essa é a resistência número 2. Então, a corrente número 2 vai ser 6 dividido por 3 dá 2. 10 à quinta, quando subir para o numerador, vai ficar 10 a menos 5. Por analogia, que a gente já fez na corrente número 1, vou andar uma casa decimal para a direita, a vírgula está aqui, quando eu andar uma casinha, a vírgula está aqui. Tem 2,0. Quando eu andar uma casinha para cá, em vez de ficar 2, vai ficar 20 microamperes. A questão quer saber a diferença, a variação de corrente
a corrente saiu de 15, foi para 20. Ela teve uma variação de 5 microamperes. Que isso é dado para nós pela letra A da questão. Ok? Letra A. Ok. Já começando a segunda questão, já aparecendo aí na sua tela. A questão diz para a gente assinale as proposições corretas. Deixe-me anotar aqui os números das proposições para a gente ler com calma e fazer a soma das proposições corretas. Ok? Para a maioria dos metais, a resistividade diminui quando há um aumento na temperatura. Isso é o que diz a alternativa número 1. Isso é falso, porque a resistividade é aquela letrinha que a gente chamou de ρ na parte teórica, ela depende só do material. A 02 diz: para um condutor ôhmico, um aumento de tensão corresponde a um aumento proporcional de corrente elétrica. No condutor ôhmico, a resistência, que é a razão entre a DDP e a corrente, isso aqui é uma constante. Se essa relação é constante, nós temos uma consequência muito interessante. Se a gente aumenta a DDP, consequentemente a gente vai aumentar o valor da corrente elétrica também. Então é verdade o que diz a alternativa 02. Para dois condutores de mesmo material e mesmo comprimento, sendo que um tem o dobro da área da seção do outro, teremos uma mesma intensidade de corrente se aplicarmos a mesma tensão sobre ambos. Bom, a gente sabe que pela segunda lei de Ohm, a resistência ela é proporcional à relação entre o comprimento e a área. Se é o mesmo material, ou seja, a resistividade é a mesma, é o mesmo comprimento e a área é diferente, as resistências são diferentes. Então não tem como para a mesma tensão ter a mesma intensidade de corrente, já que as resistências são diferentes. Então a alternativa 04 ela é falsa. Vamos então para a alternativa 08, que diz assim: a dissipação de energia por efeito Joule num resistor depende do sentido da corrente e independe da tensão aplicada sobre ele. Bom, a resistência, mais uma vez, é a DDP sobre a corrente. A gente sabe que a potência elétrica, a gente viu na parte teórica, é a corrente elétrica vezes a DDP. Se a gente, por exemplo, substitui a DDP aqui, a gente vai ter o seguinte, que a potência vai ser I, é a corrente, a DDP ela pode ser dada por I vezes a resistência. Se a gente passar a corrente elétrica para cá, ela vai passar multiplicando, vai ficar DDP igual a resistência vezes a corrente. Daí a potência ela é a corrente elétrica ao quadrado, vezes a resistência. Ele disse que independe da tensão e só depende do sentido da corrente. Ora, a corrente elétrica depende da tensão, já que o resistor é ôhmico. Se depende da tensão, é porque se a potência depende da corrente elétrica e a corrente elétrica depende da tensão, é porque a potência, que representa também a energia dissipada no caso do resistor ôhmico, também depende da tensão. Então a questão alternativa 08 ela é falsa. 16. Ao se estabelecer uma corrente elétrica num fio metálico submetido a uma certa tensão contínua, teremos prótons se movendo pelo polo positivo, do polo positivo ao negativo. Bom, sabemos que isso é falso porque os prótons não se movem. Apenas os elétrons se movimentam quando a gente tem a corrente elétrica. E a alternativa 32
ela diz o seguinte: os metais geralmente são bons condutores de eletricidade e de calor. Sabemos que isso é verdade. Então, a resposta correta é a soma das alternativas corretas, que é igual a 34. Esses foram os nossos exercícios e valeu!